queridos. Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Curva a sua cabeça um pouquinho. Vamos colocar esse tempo diante de Deus, né? Pai, nós nos alegramos em Ti. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Senhor, por esse povo lindo. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é que faz toda a diferença nas nossas vidas, e juntos nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar nos nossos corações. Te invocamos neste lugar, que realmente a sua palavra possa prevalecer nos nossos corações, dando direção, reacendendo o propósito do Senhor em cada uma das nossas vidas. Senhor, e levanta-nos realmente como essa geração, a geração daqueles que buscam diligentemente a sua face, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor também ainda vai fazer. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar, Senhor, cada vida, cada família que está representada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você quiser, você pode abrir comigo no Salmo 139. Eu gosto muito desse salmo e eu gostaria de caminhar contigo aí nessa palavra. Vamos andar sobre essas águas, né? Salmo 139, vamos ler aqui do 1 ao 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deixa eu ler aqui com você também, só um versículo que eu gostaria de cruzar com esse texto. Apocalipse 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se
os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Só voltando aqui no verso 16, do Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu gostaria de deixar com você uma palavra de encorajamento. Quero te encorajar hoje à noite. Quando a gente olha essa descrição que Davi está fazendo, eu penso que ele estava num dos seus momentos de maior angústia, de maior aflição. Foi talvez uma das piores fases da vida de Davi, e principalmente é muito claro nesse texto como ele se encontrava perdido, pensando assim numa maneira de escapar, escapar de tudo, escapar da vida, escapar de Deus. A gente pode resumir tudo isso dizendo que ele estava numa das maiores crises existenciais da sua vida. E, de certa forma, eu acredito que muitos de nós passamos por crises assim, nos deparamos com frustrações profundas na vida e tentamos, de alguma forma, algumas rotas de escape. Talvez a nossa crise não seja tão intensa como foi a crise de Davi, não é? O que dá a entender que isso está muito no contexto quando Davi se envolveu naquele adultério com Betseba, e quando a gente vai pensando nos desdobramentos de tudo que foi acontecendo, Davi realmente, internamente falando, ele ficou numa situação horrível. Ele havia traído um dos seus amigos mais íntimos, que era Urias. E acabou que Betseba se engravidou desse adultério. Ele tentou de todas as formas disfarçar essa situação, encobrir o seu pecado, e isso resultou realmente em algo trágico quando ele friamente maquina o assassinato de Urias. Eu não consigo fazer ideia do que é ter nas mãos o sangue de uma pessoa que dava a vida por você. Mas eu não sei se você consegue imaginar realmente a dor, a angústia, o desespero de Davi, esse beco sem saída, essa sinuca de bico que realmente ele se encontrava. Uma das suas piores crises, uma crise existencial, estava nas trincheiras do desespero. E então ele começa, o que eu acho muito incrível nos Salmos, porque grande parte dos Salmos que Davi escreveu, na verdade o contexto foi esse. Porque desde esse adultério até a rebelião de Absalão, quer dizer, foram em torno de 11 anos, até que esse negócio realmente fosse consertado, que a correção de Deus viesse sobre a sua vida. Então foram muitos anos de angústia, e se você observar, teve uma fase que realmente Davi, ele estava perdendo tudo. Inclusive, durante a rebelião de Absalão, ele precisou de sair a pé, descalço, com os poucos homens que restaram para ele. Quando ele sai do palácio, Simei estava lá apedrejando, ele estava sendo realmente rechaçado, a nação praticamente o rejeitou, Absalão já estava tomando o seu lugar no trono. Muitos inimigos realmente desejando e ansiando a sua morte, a sua destruição. Eu estou dizendo isso para você entender mais ou menos o pano de fundo desse salmo e como Davi transformou toda essa angústia em música, um salmo. É isso que às vezes me encanta na atitude de Davi, um homem que se alimentava das suas lágrimas, um homem que aprendeu a transformar os seus sofrimentos em alimento e muitas vezes dar a volta por cima. Foi um caminho muito doloroso, mas ele realmente deu a volta por cima.
E então ele começa a descrever esse salmo. E no verso 1 ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Essa palavra sondar no original tem muito esse sentido de você desvirar a face oculta, de você ver aquele lado que ninguém consegue ver. Quando você olha para essa caixa de som, você pode dar uma olhada aqui, você vê todos os lados, mas tem um lado que está para o chão que você não consegue ver, por mais que você rodeie ela. Mas ele está dizendo, Senhor, o Senhor vê o lado que ninguém vê, o Senhor desvira a face oculta. Deus conhece realmente aquelas situações que nem nós mesmos conhecemos, aquelas coisas que muitas vezes trancamos as 7 chaves no nosso coração, que juramos para nós mesmos, olha, ninguém nunca vai saber disso, não é? Deus conhece. Aquelas coisas que você se lembra com profunda dor, culpa, vergonha, Deus conhece, Ele experimenta, Ele sabe. Deus sabe coisas de nós, tanto as coisas que nós sabemos, que os outros sabem, a verdade conhecida, a verdade escondida, a verdade ignorada, a verdade desconhecida, Deus conhece. Essa foi aquele tipo de conversa que Deus teve com Jó, quando Jó estava tentando se justificar com Deus, e Deus começou a falar com Jó coisas da criação do universo que ele nem fazia ideia. E chegou num ponto que Jó falou: Deus, chega, não é? Passa a borracha em tudo que eu falei, me arrependo no pó e na cinza. Mas o que eu quero dizer é que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as coisas que nem nós sabemos de nós mesmos. Se eu te perguntar assim, quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Puxa vida, a cabeça é sua, não é? Afinal de contas, a cabeça, até aqueles fios de cabelo que Deus permite que caia, né? Porque Ele fala que nem um fio de cabelo Deus permite que caia da nossa cabeça, até esses Ele conta. Tu me sondas e me conheces. No verso 2 ele fala assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entendes o meu pensamento. Isso não parece ser uma grande coisa, mas normalmente quem se assenta é porque vem de algum lugar, quem se levanta é porque vai para algum lugar, ou seja, Deus sabe de onde você veio, para onde você vai, o que você está pretendendo fazer. Antes de você se sentar aí nessa cadeira, com essa cara de santo que você tem, Deus sabe de onde você veio. Ele sabe o que você esteve fazendo. Antes de você se levantar dessa cadeira, Ele sabe as suas intenções, os seus motivos. Ele conhece perfeitamente. No verso 3 ele fala: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Essa palavra aqui, esquadrinhas, é como se Deus tivesse literalmente um gráfico da nossa vida, do nosso comportamento, uma maneira precisa de medir, de avaliar as nossas ações, as nossas reações. Ele está dizendo: olha, Deus conhece o nosso andar, os nossos esforços, as nossas tentativas para uma vida de realizações. Ele conhece a nossa dor, as nossas frustrações, as decepções que nós temos tido na nossa vida. Ele conhece todo o seu esforço, toda a sua luta, toda a sua paciência. Ele acompanha. Ele sabe da nossa sinceridade, como Ele sabe também das nossas motivações erradas, malignas. Deus conhece o nosso deitar, não só o nosso caminhar, mas Ele conhece o nosso deitar, as nossas preocupações, a nossa insônia espiritual, aquilo que nos impede de descansar tranquilo, aquilo que rouba a nossa paz, cada ansiedade que nos furta essa graciosidade de descansar no leito da fé. Deus conhece. Quando você coloca a sua cabeça
no seu travesseiro, e de repente, tudo aquilo que tira o seu sono, que te perturba, Ele conhece. Aquilo que te deixou perplexo, sem saída, Ele sabe. No verso 4, ele fala assim: ainda a palavra não chegou na minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, toda a nossa imaginação é pequena demais, infinitamente menor do que o seu poder. Paulo fala que Deus fará por nós abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu infinito poder que em nós opera. Muitas vezes a gente até pensa que nós estamos pensando grande, que nós estamos imaginando alto, mas é pequeno demais, perto da grandeza de Deus. Às vezes eu fico surpreendido, né? Minha esposa que fala assim: puxa vida, eu orei por isso e aconteceu com você. Aí eu fico pensando, Deus responde orações que eu nem fiz. Tem coisas que eu nem pedi para Deus, e Deus chega e dá. Esse é o nosso Deus. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a sua mão. Olha, Deus está decidido em se revelar a nós, trabalhar na nossa alma. Ele é um Deus presente, relacional, amoroso, protetor. Ele está em nossa volta. É interessante como a Bíblia revela Deus. Uma das revelações de Deus é como uma galinha guardando seus pintinhos, não é? Chocando, uma galinha choca. Não sei se você... eu acho isso assim uma figura muito forte. Como Ele sabe nos proteger, nos amadurecer, nos levar àquele ponto de maturidade. E diante de tudo isso, diante desse abrangente conhecimento, Davi, então, no versículo 6, ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Quando Davi, então, ele vai pensando realmente nessa forma tremenda de Deus se relacionar conosco, então ele se vê agora, a sua crise realmente assim lateja, e ele levanta essa questão: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Davi estava dominado por uma terrível insensatez, ele estava evitando a Deus, ele estava correndo para longe da sua vontade. Talvez toda essa crise que ele estava passando, mas a partir daqui Davi começa a se reorientar, meditando em Deus, ele ministra a sua alma, mas deixando claro que ele estava numa crise profunda, tinha coisas que ele precisava realmente de enfrentar e que seriam muito difíceis. E hoje o que a gente observa é isso, são tantas pessoas em crise com a vontade de Deus. É interessante como a Bíblia revela que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ninguém sabe nos realizar mais do que Deus. Por isso é tão importante a gente ter uma vontade quebrantada, rendida. Mas o que a gente observa hoje são muitas pessoas realmente, no fundo, numa rota de fuga, numa rota de desistência. Então Davi confronta a si mesmo e ele fala: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da sua face? E é por isso que a gente vê tantas pessoas hoje sofrendo, porque quanto mais você se afasta da presença de Deus, maior a angústia aumenta. E é interessante que, de uma forma bem assim prática, Davi vai mencionando isso. Ele considera algumas possibilidades de fuga, mas ao mesmo tempo ele vai deduzindo que, na verdade, não são possibilidades de fuga, são impossibilidades. Porque não tem como você fugir de Deus.
Eu sempre falo, né, quando a gente lida com essa questão do livre-arbítrio, né, que é uma questão assim, muito delicada da gente lidar, e realmente, moralmente falando, existe um livre-arbítrio, porque as nossas escolhas determinam o nosso caráter, e o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Stephen Covey, ele fala, se você semeia um pensamento, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, se você semeia um pensamento, você colhe um feito. Se você semeia um feito, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, você colhe um caráter. Se você semeia um caráter, você colhe um destino. É a lei da responsabilidade. Então, moralmente falando, lógico, as nossas escolhas têm consequências. Agora, existencialmente falando, se você for pensar existencialmente falando, não tem livre-arbítrio. Ou você escolhe Deus, ou eu escolho Deus, ou nós estamos fritos. Como Pedro falou, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E é mais ou menos nisso aqui que Davi está chegando à conclusão. Falou, Senhor, na verdade, esse negócio de evitar a sua vontade é um péssimo negócio. Esse negócio de fugir da verdade, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Se você for lutar contra a verdade, você vai perder feio. Então ele fala, se eu subo aos céus, lá estás. Talvez ele estivesse se lembrando de Elias, que se refugiou na morte, na depressão, na autopiedade. Você sabe que para muitos até o próprio céu é uma fuga, uma alternativa para não enfrentarmos aquilo que Deus deseja que nós enfrentemos. Alguns se refugiam nas realizações, na religiosidade, na razão humana, no sucesso profissional, o nosso céu, o céu que nós criamos para nós. Ele fala, olha, se eu subo aos céus, lá estás. Ele fala, se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. A Bíblia fala a história de uma pessoa que fez a sua cama no abismo, no inferno. A famosa história do filho pródigo. Se refugiou no prazer do pecado. E de repente ele se achou num lugar onde ele desejou até comer comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Inclusive, é uma figura muito forte aqui, assim, culturalmente falando, porque essas bolas de alfarroba, não é? Essa vagem que essa árvore produz, a alfarroba é uma árvore que nasce onde não nasce nada, principalmente ali no deserto da Judeia, não é? Onde é pedra, não nasce nada, a alfarroba nasce e produz uma vagem. São essas árvores, inclusive, que estão plantadas lá no Museu do Holocausto. A alfarroba é um símbolo da graça de Deus, é um símbolo da vida. Então, quando a Bíblia fala que esse rapaz desejava comer até essas bolas de alfarroba, que eram dadas para os animais, porque tinha abundância, nem isso lhe era dado. Então, essa é a figura de um cara realmente desgraçado, não é? É uma palavra forte, mas Deus estava ali. Tanto estava que quando esse jovem caiu em si, de quem que ele se lembrou? De Deus. Se lembrou do seu pai. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. A gente se lembra de Jonas. Talvez Davi estivesse lembrando aqui de Jonas. É interessante como Jonas fugiu de Deus, fugiu da vontade de Deus. Eu acho que é o cara que fugiu mais rápido de Deus na Bíblia, porque Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2, é o chamado de Deus para Jonas. No versículo 3, fugiu Jonas da face do Senhor. No terceiro versículo do primeiro capítulo, o cara já caiu fora. Na verdade, por que ele fugiu? Porque ele estava se refugiando nos seus ressentimentos. Você sabe que a principal fraqueza do profeta é a amargura, né? O profeta, normalmente, é aquela personalidade assim, muito preto no branco, se fere muito facilmente.
A amargura desconecta o profeta da compaixão de Deus. E, na verdade, Jonas, ele odiava Nínive. E quando Deus falou para ele ir para Nínive, e realmente advertir aquela cidade, ele sabia que o que Deus queria era perdoar Nínive. E ele não queria que Nínive fosse perdoada. Ele teve mais compaixão de um pé de abóbora do que de um povo que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ele queria que Nínive fosse destruída. Mas sabe o que aconteceu com Nínive quando ele proclamou o evangelho lá? A cidade inteira se arrependeu, até os animais jejuaram. Até os animais. Houve um quebrantamento e Deus curou essa cidade. Mas quando ele fugiu, ele foi sepultado no coração dos mares. E Deus estava lá com Jonas no coração dos mares, no ventre daquele peixe. Sim. Tanto é que Deus ouviu a oração de Jonas e o peixe vomitou ele na praia certinha. Eu não te aconselho ir para o seu chamado de peixe. Não é? Talvez você vai chegar com um cheiro assim um pouco desagradável. É melhor você ir de uma outra forma. Ele fala que se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Quando a gente olha sobre o pecado de Acã, que se refugiou na mentira, na dissimulação, no mundo de falsas aparências, como que aquilo realmente foi revelado. Resumindo, não dá para fugir de Deus. Por mais que se tente, ninguém consegue ser um ateu de verdade. É interessante isso. Não é? Por mais que a pessoa possa até tentar, o cara tem que ter muito mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar em Deus. Deus nos conhece desde a nossa concepção. Então ele fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Aqui Davi faz uma descrição poética do ventre materno. É como se ele estivesse dizendo: olha, Deus é o nosso fabricante. Ele participou da criação de cada célula do nosso organismo. Ele nos criou minuciosamente, nos fez com sensibilidade, com carinho, nos formou com a ternura de uma mãe. Essa palavra que entreteceu indica, no literal, a figura de uma mãe tecendo e bordando a roupinha do bebê que vai nascer. Foi assim que ele nos formou no ventre materno. É por isso que você pode se olhar no espelho e dizer para Deus: Senhor, o Senhor fez um bom trabalho. Sim ou não? Você não é made in Brasil, você é made in Deus. O Senhor te criou, Ele te formou. Ele tem algo muito especial. Aquele que nos formou é o dono de todo o know-how, de todo o conhecimento. É o Deus infinito. Por isso, você é singularmente especial, precioso, importante, indispensável. Mas o mais importante desse salmo é quando ele chega nesse conceito de um propósito, porque Deus não apenas
nos criou como pessoas especiais, mas Ele nos criou com um propósito, um plano todo elaborado para cada um de nós, especificamente falando. É isso que Ele mostra aí no verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O que é isso? Isso é o conceito de um plano. Quando você ainda estava lá no útero, a Bíblia mostra claramente que Deus fez um plano. Ele escreveu um livro. No seu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito, quando nenhum deles ainda havia. Olha, não importa se você ignora isso ou não, se você conhece ou não os planos de Deus, mas o plano existe. Existe um plano. Existe um livro. Existe um livro onde os planos de Deus, que convergem com os talentos que Ele colocou em nós, que converge também com as brechas da nossa geração, esse plano realmente existe. E esse é o ponto máximo desse salmo, você atingir essa sublimidade de conhecer o propósito pessoal de Deus para a sua vida. E Davi está dizendo que, apesar de sermos donos da nossa vida, só Deus conhece o verdadeiro propósito para o qual e pelo qual nós fomos criados, e Ele quer dividir isso conosco. Eu costumo dizer que, biblicamente falando, existem 3 livros para todo ser humano. Lógico, o primeiro livro é a Bíblia, é o nosso manual de construção e funcionamento. Quando você conhece a natureza de Deus, a ordem que Ele estabeleceu, as leis que Ele criou para governar o mundo, então, lógico, a nossa vida passa a ter um significado poderoso. Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Hoje de manhã a gente estava falando um pouco sobre paternidade, e é interessante como Deus estava responsabilizando aquela geração que Ele fez uma aliança, e Ele responsabilizou dizendo: olha, coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus está dizendo, existe uma ordem, não é? Existe uma forma de nós funcionarmos. Esse mundo é regido por leis, e quando você discerne essas leis e obedece, você vai viver. Mas a escolha é nossa, não é? Lógico, chega um momento que um pai, ele não tem mais domínio sobre o filho, porque esse filho está crescendo. Então, tudo que ele pode fazer é responsabilizá-lo. Olha, se você escolhe um caminho de honra, você vai ter esse destino. Se você escolhe um caminho de desonra, você vai ter esse destino. Então, é aquela conversa corajosa que muitas vezes um pai tem que ter com um filho, dizendo: olha, meu filho, eu não posso te impedir de você fazer as coisas, nem certas, nem erradas, eu não tenho como controlar mais a sua vida. Então, coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. A escolha é nossa. Quando nós nos desalinhamos dos princípios e das leis espirituais, nós começamos a comprometer fatalmente a nossa eternidade. Mas nós temos as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras Sagradas. Leia com cuidado as Escrituras Sagradas, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Vida eterna não é só quantidade de vida, é qualidade de vida, não é uma coisa utópica para um futuro na eternidade, não, é para aqui. Nosso relacionamento com a palavra de Deus.
O segundo livro é o livro dos planos de Deus. E é o que Davi está dizendo aí nesse salmo: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus tem uma razão perfeita para a nossa existência. O nosso senso de destino está aqui nessas profecias que estão nos lábios de Deus. Eu creio que Deus colocou dentro de cada um de nós um senso de destino, principalmente vocacionalmente falando. Eu não acredito, pessoalmente, eu não acredito numa predestinação para a salvação, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, é que ninguém se perca, não é? Mas vocacionalmente eu acredito numa predestinação. Os que Dantes conheceu, os predestinou. Existe realmente um plano de boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos uma identidade vocacional. Os dons já estão dentro de nós. É muito importante a gente realmente descobrir isso. O propósito de Deus para as nossas vidas. E sem uma visão objetiva dos propósitos de Deus, nós acabamos nos corrompendo. Sem visão, o povo corrompe. É muito importante essa revelação dos planos de Deus nas nossas vidas. Entendermos de fato o que Ele tem para cada um de nós. E aqui, muitas vezes, nós vamos entrar num campo da experiência, porque Deus é experimental. Deus é essencialmente falando relacional. Eu me lembro quando... E eu gosto desse texto, quando a Bíblia fala assim, que os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, essa geração profética que Joel fala. A Bíblia não fala os velhos terão visões, os velhos vão sonhar sonhos, não é? Mas quem vai ter visão são os jovens. Eu, pessoalmente, acredito que, principalmente na nossa juventude, Deus vai ativar esse senso de destino. Deus vai ativar uma visão. Ele vai revelar para cada um de nós o seu propósito. E nós temos que estar abertos para isso. Eu me converti aos 20 anos de idade. E a minha história, assim, acho que foi uma história, num certo sentido, um pouco incomum, mas eu me lembro que, pouco tempo depois que eu me converti, eu tive assim uma experiência assim arrebatadora. Honestamente, poucas vezes na minha vida eu tive assim experiências sobrenaturais. Poucas vezes. Uma visão, uma revelação de Deus, uma coisa assim sobrenatural. Mas esse dia foi uma experiência assim. Eu lembro, eu cheguei da aula, acho que nesse dia só tive 2 aulas, então eu cheguei. E eu acordava muito cedo, gostava de acordar assim, 5 horas da manhã, ter meu tempo com Deus, depois ia para a faculdade. E quando eu cheguei, então fui dormir. Falei, vou descansar um pouco, até o horário do almoço. E sabe quando você tem assim um sono profundo? E eu tive um sono profundo. E nesse sono profundo, eu comecei a sonhar que eu estava tendo uma visão. E, na verdade, eu estava tendo uma visão. Eu lembro que eu olhei para o céu e eu vi uma pomba. E, de repente, essa pomba começou a vir na minha direção. E eu pensei assim, puxa vida, ela vai me tocar. Não é? E eu fiquei assim, numa uma certa apreensão. Mas eu me lembro que quando essa pomba veio e me tocou, eu fiquei estarrecido pelo poder de Deus. Eu nunca tinha sentido uma coisa como essa. Eu me lembro que eu acordei, mas acordado, eu não conseguia nem me mexer direito, porque o meu corpo todo estava sendo cortado por ondas do poder e do amor de Deus. Era um negócio extasiante, eu não consigo te explicar direito.
Foi um batismo, um negócio tão violento, que eu me lembro que depois disso, isso foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu pregava o evangelho até para poste. Rapaz, não escapava ninguém. Eu só sabia falar do amor de Deus. Eu não conseguia mais pecar. É impressionante. E eu me lembro que, um tempo depois, eu tive uma outra experiência. Foi também assim uma visão em sonhos. E eu vi nos céus uma espada. E aquilo me inquietou. Eu entendi assim, puxa vida, será que isso é um chamado de Deus? Mas eu guardei aquilo no meu coração. E quando, eu me lembro, estava me formando na faculdade, e teve a possibilidade realmente de eu me envolver com missões. Então eu tirei alguns dias para orar, para jejuar. E estava orando, buscando a Deus. E sabe quando Deus vem, assim, vem aquela visitação? E Deus falou nitidamente no meu espírito. Não foi uma experiência assim, sobrenatural, mas quando a voz de Deus vem, você tem muita paz. E Deus falou comigo assim, olha, Cote, se você quiser ser um engenheiro, eu vou te abençoar. Você pode ser. Mas eu estou te chamando para você trabalhar com missões. E se você quiser ser um missionário, eu tenho algo muito especial para você. Eu sempre gostei muito de engenharia. E não é que você não possa ser um engenheiro servindo a Deus, lógico, não é? Toda profissão tem um caráter sacerdotal, não é? Biblicamente falando, não tem esse negócio de sagrado e secular em relação à profissão. Toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Mas foi a minha experiência. Deus estava me chamando assim para ter uma dedicação de tempo integral, realmente, só na obra missionária. E, realmente, depois que você faz todo um curso de engenharia e etc., e você fala assim, desistir de tudo, já estava com uma proposta de emprego, na época, na Mendes Júnior Internacional e tal. Mas foi a decisão mais fácil que eu já tive que fazer na minha vida, por incrível que pareça. Foi pegar o diploma e pôr na churrasqueira. Foi fácil. Você fala assim, não, deve ter sido difícil você renunciar à sua profissão. Não, foi fácil. E aquilo realmente, assim, lógico, veio um processo, não é? Porque vida missionária tem um percurso aí onde, sei lá, Deus trabalha realmente na nossa vida. Mas aquilo foi um divisor de águas na minha vida, quando eu sabia que Deus estava me chamando para ser um pregador. Os planos de Deus. Eu não sei como Deus tem te revelado isso, mas se você tem o interesse de obedecer, você pode ter certeza que Deus vai falar de uma forma muito inteligível com você. Existe um livro para você. Os desígnios de Deus. Esse livro está escrito. Você pode até ignorá-lo, mas ele está escrito. E a Bíblia fala de um terceiro livro, que é o livro das nossas obras, que é o que está aí em Apocalipse 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. É difícil a gente até imaginar uma coisa dessa. Imagina nesse dia, esse dia final, um grande trono branco, e a presença de Deus era algo assim tão, sei lá, indescritível, que a Bíblia fala de cuja presença fugiu a terra e o céu. E ele fala assim, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. O que é o livro da vida? É o livro das nossas obras. É o que você viveu. Você pode ser até um analfabeto, você está escrevendo esse livro, porque o que você está vivendo está sendo anotado. Veja bem, nós temos a Bíblia, nós temos um livro dos planos de Deus, e nós temos um livro das nossas obras. Eu fico pensando nesse grande dia que nós vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus e prestar conta de como foi a nossa vida. Porque esse dia vai chegar. Esse dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. Eu e você vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus. E tem uma prestação de contas. Porque Deus nos responsabiliza por causa do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes eu fico pensando, puxa vida, aqui estão os planos, aqui estão as nossas obras. Eu estava até me imaginando assim, puxa vida, se eu tivesse escolhido ser um engenheiro, e de repente eu fosse ser um engenheiro até muito bem sucedido, próspero e etc., com muitas conquistas profissionais, muitas conquistas financeiras, não é? Eu estava, às vezes, me imaginando assim, imagina, de repente, lá nessa, olhando dentro dos olhos de Deus, Scott, como é que foi lá a sua vida na terra? Ah, Senhor, eu fui um grande engenheiro e tal, fiz isso, aquilo, tive êxito, eu conquistei muitas coisas, muitos bens, tive uma vida realmente muito boa. E, de repente, aí Jesus fala assim, espera aí, deixa eu falar com esse que está aí atrás de você. Aí chega essa pessoa, e você? Como é que foi a sua vida lá na terra? Olha, Senhor, puxa vida, quando eu terminei minha vida, eu não tinha muita coisa, não. Só tinha lá alguns livros, uns pergaminhos e uma capa, não tinha mais nada. Uai, mas por que você terminou assim com tão pouca coisa? Olha, Senhor, eu realmente, quando eu te conheci, eu tomei uma decisão. Eu reputei tudo como perda para atingir a sublimidade do seu conhecimento. Quando o Senhor se revelou a mim, me chamando para o ministério, eu não consultei nem carne, nem sangue. O Senhor sabe, eu fui obediente à visão celestial. Isso me custou tudo que eu tinha. Mas eu implantei uma igreja lá em Filipos, em Éfeso, em Gálatas. Em Listra me apedrejaram quase até a morte, mas o Senhor me levantou. Está aqui o carcereiro, a família dele, que se converteram. Como é que é o seu nome mesmo? Ah, Senhor, meu nome era Saulo. Mas o Senhor mudou a minha identidade para Paulo. Mas eu posso dizer, olhando nos teus olhos, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que nós só temos essa única vida. É a nossa oportunidade. Essa é a nossa oportunidade. Nós não vamos ter duas vidas. Nós só temos uma. E ela é como um pingo, pim, na eternidade. Curva a sua cabeça um pouquinho. Eu acredito que é muito importante a gente ter momentos que nós podemos refletir sobre como nós estamos vivendo a nossa vida.
Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ele conhece, Ele nos criou. Mas o mais importante é que Ele tem um plano muito especial. Talvez hoje você se veja assim numa crise como Davi estava, tentando se desconectar da vontade de Deus, tentando fugir da presença de Deus. E tudo o que ele precisava, na verdade, à medida que ele foi meditando nessas coisas, ele foi se reinventando. E falou: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que eu fiz, o que eu estou pretendendo fazer. E o Senhor tem o melhor para mim. E ele se rende. Ele simplesmente se rende. Se nessa noite você deseja se apresentar diante de Deus como uma oferta, às vezes a gente tira no culto a oferta. Vamos trazer algo para Deus. Mas se você sente, só se você realmente sente isso, não se sinta constrangido, por favor. Mas se nessa noite você quer se apresentar a Deus como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável, se você quer dizer assim: Deus, eu me rendo, eu confio que o Senhor sabe muito melhor do que eu como eu devo viver a minha vida. O Senhor me desenhou, o Senhor me deu os dons que vão realmente fazer com que eu chegue onde eu tenho que chegar, cumprindo o propósito da minha existência. Talvez você nem ainda fez uma decisão por Jesus, dizendo assim: Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Mas se você quer fazer isso também, se colocando nas mãos de Deus, para que Ele possa assoprar sobre a vela da sua alma, do seu espírito, te levando pelo caminho por onde você tem que viver a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu queria orar com você. Se você realmente quer se colocar diante dEle, dizendo: Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu confio. E eu sei que naquele dia, que eu e você vamos olhar nos olhos de Deus, eu já sei o que você vai ouvir: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Pai, nós nos colocamos nesse altar. Obrigado, Senhor, pela rendição de cada uma dessas pessoas que se curvam diante de Ti. Nós queremos concordar aqui na terra para que seja concordado nos céus. Nós ligamos esse altar aqui na terra para que ele seja ligado nos céus. Eu oro que o Seu fogo venha sobre esse altar. O Seu fogo venha, a Sua presença venha, a capacitação sobrenatural de Deus, a capacitação natural de Deus venha sobre esse altar. O Seu fogo, recebe esses corações rendidos,
recebe a disposição de cada um desses jovens que estão aqui. Abre a visão deles. O Senhor disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões. Que venha uma visão clara, que venha um projeto de vida se revelando, se desenrolando nitidamente. Senhor, que essas pessoas possam chegar onde elas precisam de chegar em Ti. Que o Senhor coloque asas nos seus pés, que elas sejam rompedoras de fronteiras, que elas possam experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, no nome de Jesus. Que o Senhor assopre sobre o dom, o talento, revele para elas qual brecha elas devem tapar nessa geração. Um discernimento profundo das brechas da nossa geração. Eu oro por um batismo de compaixão, que a sua compaixão venha sobre esses corações, guiando cada uma dessas vidas plenamente em relação a toda a sua vontade. Que a sua presença venha, Senhor, que o seu fogo venha, que o guiar do seu Espírito venha sobre essas vidas, que elas se multipliquem na sua vontade, que elas possam terminar, como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como Jesus disse: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Nós queremos terminar assim, podendo dizer, olhando para os teus olhos: Senhor, tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Recebe essas vidas.